Oi, gente rica. Eu separei esse episódio de Brilhantes Imortais para falar um pouquinho da história de vida de um escritor que tem mais de 50 livros publicados, entre poesias, crônicas, infanto-juvenil e reportagens, e mais de 850 mil livros vendidos. Ele é o Fabrício Carpinejar. Você já ouviu falar nele? Pois é. Nessa semana eu tive o prazer de ler um dos livros dele. Indico, tá? O título é Minha Esposa Tem a Senha do Meu Celular. Fantástico. Eu li assim entre risos e suspiros e deixo essa dica aí para você, tá? Vamos lá para o Fabrício. Ele nasceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no dia 23 de outubro de 1972. Esse ano ele faz 51 anos, e uma boa ideia. E é assim o terceiro filho de 4 de um casal de poetas, Maria Carpe e Carlos Nejar. Tem um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. Mas o Carpinejar virou assim um tubarão nesse oceano. Um dos mais aclamados poetas e escritores brasileiros. Ele teve contato com muitos livros muito cedo, durante toda a sua infância. E eles ficavam espalhados por toda a casa, em todos os lugares, inclusive literalmente em cima da cama. Não era assim na cômoda, não, tá? Era em cima da cama mesmo. E ele e os irmãos, ainda pequenos, riscavam, sublinhavam, rasgavam os livros, até que chegou o momento que para ele ler foi assim como uma paixão natural. Pois ele nunca teve nenhuma censura, tipo assim, ai, cuidado, não toca nesse livro, não mexe, não amassa, não rasga. Nunca teve nenhum autoritarismo que o afastasse dos livros na casa dele. Por outro lado, quando ele era pequeno, ele sofreu bullying na escola e ganhou muitos apelidos, que logicamente, né, deixava ele triste, né? Ele não gostava. Ele mesmo revelou que ele tinha uma cabeça enorme, pernas finas e ele parecia um ET. Imagina! E além disso, ele ainda usava botas ortopédicas e quando ele corria, tadinho, ele se embaraçava todo e acabava caindo, né? Com 7 anos de idade, ele tinha muitas dificuldades para poder ler e para escrever. E foi diagnosticado com atraso das capacidades cognitivas e motoras, que acarreta tanto a dificuldade para se expressar, quanto para aprender. E para o desespero da família, o conselho médico era afastar o Fabrício da escola e começar um tratamento com medicação. Mas a mãe dele não aceitou aquele diagnóstico e trabalhou muito com ele para poder reverter aquela situação. Ela não deu os medicamentos, não retirou o filho da escola, só afastou por 3 meses, porque ela mesma pediu uma licença do trabalho e ficou em casa ensinando ele a escrever de manhã, de tarde, de noite. E depois de 3 meses, ele voltou para a escola, muito melhor do que os colegas dele. Olha que fantástico isso, né? Que essa atitude dessa mãe possa inspirar você, que também um dia recebeu o diagnóstico do seu filho que tem TDAH, déficit de atenção, hiperatividade e não consegue focar. Entre outros diagnósticos, né? Porque muitas coisas podem mudar com atenção, dedicação e amor dos pais. Em 1981, os pais dele se separaram e os 4 filhos ficaram com a mãe. O Fabrício tinha, na época, apenas 9 anos de idade. E ele conta, que apesar dele ter tido, uma biblioteca particular na sala da casa dele, quando ele era aborrecente, ele gostava de frequentar uma biblioteca e se achava meio psicopata do livro, porque ele procurava para ler somente aqueles livros em que a ficha catalográfica estava virgem, ou seja, ninguém ainda tinha pedido
emprestado da biblioteca para poder ler. E ele confessa que ele ficava assim, revirando todas as estantes, todas as prateleiras, para saber quais eram os livros que ainda não tinham sido retirados por uma pessoa, né? E com esse método dele, ele leu muitos livros estranhos, mas ele se sentia feliz por ter tirado a virgindade de vários livros. Vai vendo. Tem um amigo meu que já me disse várias vezes que todo autor tem vários parafusos de loucura em sua solidão literária. Depois de conhecer o Carpinejar, eu acho que eu vou dar mais ouvidos para ele. Bom, o primeiro livro do Fabrício foi publicado em 1900 e... esqueci. Ele tinha 26 anos de idade. E o título é As Solas do Sol. E o Fabrício resolveu assinar com o sobrenome que ele mesmo criou. Você sabe como é que ele fez? Vou te contar. Ele decidiu unir o sobrenome da mãe com o sobrenome do pai. Carpe, Conejar, e ficou Carpinejar. Simples assim. E se a gente parar para pensar, ele acabou homenageando os dois poetas que o influenciaram e o trouxeram ao mundo, não é verdade? Sem nunca, assim, utilizar uma linguagem direta, específica e tão pouco objetiva, porque ele cresceu se comunicando através de metáforas. Da mesma maneira como Jesus se comunicava com seus discípulos, contando histórias, né, com diversas figuras de linguagem. Carpinejar foi criado nesse ambiente. Por isso que as pessoas o acham tão esquisito. Mas ele é mesmo, né? Vou contar um segredo para você. A esquisitice é um dom poético. E como disse o Carlos Heitor Cone sobre Carpinejar, sua entrega à poesia é total, urgente, inadiável. O Fabrício é considerado um dos principais nomes da poesia contemporânea. E ele reconhece que ele sempre foi assim um contador de histórias. Mas a poesia não é contação de histórias, e sim uma overdose do que o poeta é, sente e quer. A coisa mais difícil é você pegar um livro de poema e ler do início ao final de uma vez só, porque a gente fica assim tonto, entendeu? Normalmente se deve ler no máximo 3 textos. E sair, dar uma volta, andar um pouco, refletir, organizar as ideias e passear com a sua dor para você poder entendê-la melhor. Esse homem conquistou mais de 20 prêmios literários pela irreverência da sua escrita, né? Entre eles o Jabuti, por 2 vezes, o da Associação Paulista dos Críticos de Artes, o Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras. O que mais? O Prêmio Fernando Pessoa, o Prêmio Açoriano de Literatura, o Prêmio Cecília Meirelles, da União Brasileira dos Escritores, né? Entre vários outros que eu não estou me lembrando agora. Esse homem é assim uma lista. Você está sentado aí? Ele é professor, mestre em literatura brasileira, jornalista, que foi a formação acadêmica dele, diretor, dramaturgo, ator, apresentador de programa, colunista, vai vendo, né? Radialista, poeta, pensador, influenciador digital. O que mais? E escritor. Você sabia que o papel de escritor é confundir e não de dar certezas? As pessoas têm dificuldade de entender que um escritor é um desobediente civil. Carpinejar, ele foi escolhido pela revista Época como uma das 27 personalidades mais influentes na internet. Os seus guardanapos digitais são assim uma febre entre os internautas. E as suas postagens ultrapassam
ultrapassam, né, milhões de leitores. Eleitores não. Ele diz que poema é transe, obsessão, como se fosse assim, surtos da sua personalidade. E eu separei algumas frases desse homem que é puro sentimento, para você poder anotar no seu caderninho. Tá pronto? Vamos lá. Ele diz o seguinte: só esquecemos de quem não agradecemos. Agradecemos a gente lembra, agradecer é lembrar. Agradecer é somente para quem tem coragem. É mais difícil agradecer do que perdoar. Agradecer é puro desejo. E aí? Você já agradeceu hoje? Eu já. Você amadurece quando aceita que há situações que não tem controle. Não decida nada no calor do descontentamento. Saiba, porque isso aumenta o valor do problema. Que mais? Quando tenho vontade de falar umas poucas e boas, eu descubro como o silêncio é superior. O amor só aparece depois que você aprende a ficar sozinho. Todo pedido de desculpas já é uma vitória. Você derrotou o seu orgulho. Nenhum sentimento exige mais coragem do que a saudade. Não falar o que me incomoda é viver sempre fugindo. Elegância não é o que você veste, mas como despe a sua alma. Que coisa mais linda, não é? E como eu sempre termino cada um dos episódios semanais com uma frase de alguém muito especial, esse não seria diferente, né? A frase veio de avião, diretamente da Europa. Porque a minha amiga Cláudia Lins foi passar as férias na Áustria. E aí ela foi ficando, estabeleceu residência e nunca mais voltou. A não ser para passar as férias no Brasil, visitar a família e os amigos, né? A Cláudia me confidenciou essa semana, ela acordou com essa frase, assim, martelando na sua cabeça, né? E ela diz o seguinte: o que são as nossas lembranças, a não ser a nossa própria herança? Ui, essa frase dá o que pensar, né? Eu vou dar um mergulho para refletir sobre as minhas lembranças e heranças. Antes, eu deixo um beijo para a Cláudia, que vai de avião lá para a Áustria, e outro para você, que ficou comigo até agora. E eu te desejo uma semana abençoada. Fui, até a próxima. E se você ainda não curtiu, curta meu vídeo e compartilhe com quem você ama, tá bom? Tchau!